Normalmente se fala muito em democracia, mas será mesmo que vivemos em uma democracia? Será que a população de fato se sente representada pelos políticos que estão lá? Será que os políticos agem puramente por interesse do bem comum e da população ao invés de agir por seus interesses? É isso que a gente vai ver um pouco nesse vídeo e debater algumas nuances desse pensamento sobre democracia e fazer algumas reflexões de que será que a gente vive em uma democracia de fato? A democracia é um conceito que vem ali da Grécia Antiga, acontecia em Atenas, ali nas polis. Parte da população, né, que na época era considerado cidadãos, essas pessoas que tinham direito a participar da democracia, eles votavam por seus representantes, participavam diretamente ali da política, ou seja, eles tinham um poder de decidir todas as formas de organização ali dentro daquela estrutura, dentro daquela sociedade, mas ela era restrita. Ela era muito restrita, pois era considerado cidadão homens, filhos de pai e mãe ateniense, e tinha que ser livre. Alguns historiadores até falam a questão de que para haver democracia em Atenas só foi possível devido à escravização de pessoas, porque esses cidadãos eles participavam e tomavam tempo, né? Às vezes passavam o dia todo ali discutindo sobre política. Tempo que hoje em dia a gente não tem para fazer isso, né? Mas na época alguma pessoa tinha que produzir por eles, que eram os escravos. Então os escravos estavam produzindo ali e essas pessoas livres poderiam tirar um pouco de tempo para poder se relacionar a essas questões políticas. Não eram só ricos que participavam desse processo, até tem uma lei do Péricles, na época ele dava até benefícios ali para incentivar as pessoas a participar desse processo político. Mas o fato é que segregava grande parte da população ali de Atenas. Então quem não era filho de pai e mãe ateniense, as mulheres não tinham direito a esse voto. Então desde o início a democracia ela é exclusiva, não incluía todas as pessoas. Uma coisa interessante nessa democracia ateniense, que é diferente da nossa, que é a participação direta, né? Então eles estavam participando diretamente ali dentro daquele contexto e poderia tomar todas as decisões. Era algo mais parte deles, assim, eles se sentiam mais com mais voz, os cidadãos no caso. A democracia é um termo muito difícil de dar significado, porque esses termos políticos que passam por mudança ao longo dos séculos, tem esses termos que agora estão na moda, né? Liberal, conservador, progressista, eles não são um consenso assim, eles passam por mudanças ao longo da história. Mas democracia, pegando da palavra grega, né? É cracia, kratos é poder, demos é povo. Então, democracia seria um governo do povo, né? O governo para o povo, nesse sentido. A democracia em Atenas, ela foi ter um declínio ali após a Guerra do Peloponeso, né? A treta ali entre Esparta e Atenas. Aí alguns filósofos já estavam criticando esse modelo, Aristóteles, Platão. Ele nunca foi unânime, né? Esse termo na época ele já tinha gente discutindo sobre a democracia, mas isso é um papo para outro vídeo. Mas trazendo para a nossa realidade de hoje, a democracia de hoje, ela abrange mais pessoas, né? No caso, a democracia nossa ela é indireta, ela é representativa, a gente elege pessoas para representar nossos interesses. Só que, parafraseando uma frase do Joseph Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele diz que democracia não passa de um governo do político. Por que não passa de um governo do político? A maioria das pessoas, elas muitas vezes elege aquela pessoa
aquele político para representar a gente, mas quando ele chega lá, ele age muitas vezes por benefício próprio e governa para ele mesmo, a fim dos seus próprios interesses e não para o povo que o elegeu. Então, nesse sentido, acaba que é melhor você escolher quem vai mandar no país, né? Eleger quem vai nos comandar, mas não deixa de ser ainda um processo de falta de representação do próprio povo. A gente elege esses representantes, eles vão lá, faz o que eles bem querem, volta depois de 4 anos, né, no caso de presidente, e vão se reeleger. A gente entra em um debate que o Robert Dahl já salientava também, que é a questão de a democracia não é só voto, ela inclui também vários outros direitos que a gente, muitas vezes como cidadão, esquece. Então, for perguntar para a maioria das pessoas o que é democracia, a importância da democracia, elas vão restringir a democracia ao voto. Então, falar, a democracia é legal, que a gente vota nos representantes. Em quem vai comandar o país, né, o estado, o município. Mas a democracia ela vai muito além, na verdade ela inclui também questões de saúde, inclui educação, inclui liberdade de expressão, inclui também liberdades individuais e inclui direito à moradia. Então a gente muitas vezes não é representado de fato. Esse vídeo é um alerta, não é pra gente, na verdade, destruir a democracia, mas é uma crítica pra gente rever como tem sido construído esse processo. Acho que, em certo sentido, todos nós estamos nos sentindo não representados por esses políticos que a gente elege. Até a Hannah Arendt, há muitos anos atrás ali, né? Ela inclusive faz vários livros sobre a questão do nazismo ali da Alemanha, a perseguição aos judeus. Ela, em um dos seus livros, ela fala que deveria ter na democracia formas de incluir a democracia direta, ou seja, a gente mesmo ir lá e definir alguns pontos que a gente precisa organizar o país. Então, ter votações sobre alguns pontos de organização ali do país. Hoje em dia isso é possível por meio das tecnologias. Eu acho que esse acesso à informação que a gente tem, esses meios de comunicação, eles facilitam esse processo. Então, será mesmo que hoje em dia não dá pra gente fazer isso de uma outra forma, que antes não tinha possibilidade? Será mesmo que a democracia, o único jeito de implementar ela na prática é essa maneira que tem sido efetivada? Porque assim, uma coisa é uma democracia nas ideias, né? Então assim, na ideia, a democracia, eu lembro até hoje no ensino fundamental, na aula de história, o professor falava, democracia é um governo do povo, para o povo e pelo povo, né? Mas hoje em dia eu não vejo muito assim. Eu não acho que eles de fato governem pra gente, eles de fato se interessam com o que a gente quer como um povo, como nação. Eles muitas vezes agem por bel prazer deles. E aí a gente entra também numa polêmica dos limites da democracia, né? O Stuart Mill, ele tem uma frase em relação ao princípio do dano, né? Que ele fala que não é possível ser livre em uma nação de escravos, né? Porque se tem escravos, tem gente que não é livre, né? Então isso em si já deixaria margem de não ter liberdade. Então assim, se você está em um país que você tem a possibilidade de escolher ser escravo, brincando com esse termo do Stuart Mill, e você escolhe ser escravo, você a qualquer momento pode deixar de ser escravo, na verdade você não é escravo, né? Porque o escravo em si é alguém que ele é obrigado a exercer uma função ali sem ele querer. Então ninguém é livre numa nação de escravos. Então, pegando esse termo dele, a gente pode ver também esses limites da democracia. Então, a gente viu nos últimos anos gente elogiando a ditadura militar e pedindo o volta da ditadura, toda aquela rebelião que teve, né? Tentativa de golpe, é um pouco disso. Então assim, em uma democracia a gente não pode aceitar
a ditadura, ideias ditatoriais. Tanto é que foi assim que o próprio nazismo ele caminhou, o fascismo também ele iniciou num processo democrático e depois foi para o outro lado. Então você não pode ter direito dentro de uma democracia de pegar, não, é esse modo de pensar, essa forma de agir, é essa moral, é essa religião, é esse lado político que todo mundo deve ter, e aí, não, vamos implementar uma ditadura. Não pode, a democracia ela precisa ser preservada, precisa ser cuidada, muitas vezes também com o uso de força, né, o poder de polícia. E a gente também pensar, né, o que vale a pena democratizar e o que não vale, né? Porque, na minha visão, acho que é impossível a gente democratizar tudo. Por exemplo, se chegar numa sala de aula, perguntar para os alunos o que vocês querem fazer hoje, a maioria deles vão votar para não ter aula. Não, aula livre, ou se não, levar para quadra, deixar a gente usar o celular e jogar aqui. Então, é preciso também de ter uma certa hierarquia. A hierarquia ela é importante, né? Então não dá para, por exemplo, o filho mandar no que os pais vão fazer ou não, ou os netos mandar no que os avós vão fazer, vão fazer uma votação aqui. Então tem que definir de fato o que deve ser democratizado e o que não, né? Então algumas coisas precisam que tenham pessoas ali, talvez mais velhas ou mais instruídas, para poder exercer uma função. Mas muitas partes da democracia que a gente tem daria para abrir brechas para a população poder se posicionar de alguma forma, poder demonstrar o seu ponto de vista. Mas muitas vezes não é aberto essa estrutura, ela às vezes é muito fechada entre essa cúpula dos políticos. Apesar de todos os problemas, a democracia, ela, parafraseando o Winston Churchill, né? Ele diz que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Quer dizer, apesar dos problemas e das dificuldades que a gente tem no sistema democrático e das fragilidades e coisas que precisam ser corrigidas, mesmo assim ele é o melhor governo, né? Porque ele abre margem para divergências, para discussões. E se ele não abre margem para isso, ele não está sendo uma democracia, né? Tem um livro, Como as Democracias Morrem, que mostra muito isso, como as novas democracias estão morrendo, não está sendo exatamente como golpe, né? Às vezes vivemos em uma falsa democracia, que na verdade está sendo uma ditadura, né? Muitas vezes esses países que são ditaduras, eles não se passam assim para a população, e a população muitas vezes não entende que é uma ditadura. Então assim, a democracia ela precisa ser revista, precisa ser melhor discutida entre as pessoas, a abrangência de novas ideias, de novas formas de organização, desde que não fira direitos e prive pessoas de liberdade. Não tem como você ser a favor do nazismo, porque o nazismo em si mesmo ele já acaba com todas as outras ideias de concepções políticas, ideológicas. Então essas ideias impositivas, elas acabam com qualquer processo de democracia, né? Os totalitarismos, os regimes autoritários, eles não abrem margem para divergência. E muitas vezes a verdade do partido, né? O George Orwell abordou isso nos livros 1984, Revolução dos Bichos. A verdade do partido, né? A verdade de quem está no poder não é a verdade que deve ser estabelecido como regra para todo mundo, porque tem que ter críticas. Todo governo ele precisa de críticas, ele precisa de divergências, ele precisa de gente cobrando. Até esse processo que a gente tem vivido muitas vezes de fanatismo político, ele vem dessa ideia de que não vai criticar meu presidente, vai criticar meu lado político, e não é assim que deve caminhar. Na verdade, todos nós devemos cobrar, independente do lado político que a gente for, a gente deve cobrar esses políticos por mudanças, por melhorias para nossas vidas. E quando isso não ocorre, a gente coloca em sérios riscos a democracia que a gente conhece. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com outras pessoas aí.